Bem, a gente chega aqui também falando com você, né, cara, sobre essa situação então da briga por titularidade do Flamengo, né? O André Rizek, apresentador do Sport TV, falou o seguinte: tamanha a idolatria do Gabigol, se o Haaland chegar ao Flamengo, vai ter que brigar para ser titular. E os torcedores aqui no Instagram do Paparazzo Rubro Negro, na sua maioria, estão concordando, né, com a situação aí comentada pelo André Rizek. O Keu Rodrigues Dara fala o seguinte: o predestinado joga com bola, sem bola, incendeia a torcida dentro e fora dos estádios, é ídolo. O Haaland consegue fazer isso? Então, sim, ele teria que brigar. O Kaká Dutra fala o seguinte: falou M, quando falou que o Pedro tem mais futebol. O Bruno Rodrigo, Gabigol 2019, sim, Gabigol 2023 joga com o nome, porque bola o Pedro está jogando muito mais. É o artilheiro do time nas 3 competições que disputa com muito menos minutagem. Alguns discordam e não entenderam o que ele falou, o Haaland, e colocam o Pedro, até porque o comentário dele, né, é para falar sobre a situação do Pedro, né? O Mauro Ferrei, quem é Haaland? O Douglas Framil, quem é Haaland perto do Gabigol? KKKK. Marcos Porto Freitas, por isso a briga de Pedro, mesmo com números melhores, fica na reserva para ele. O Jorge Nolasco, claro, quantas Libertadores tem o Haaland? Quantos gols em Libertadores, quantos gols nos rivais ele fez? Se o Pedro é banco, imagina o Haaland. Eu acrescento mais, quantos gols, né, em decisões continentais ele tem. O Gabigol tem 3 finais de Libertadores, 3 finais continentais, marcando nas 3. Né, ganhou 2. O Pepe, né? Calma aí, né, paparazzo? Dá uma segurada. Que eu falei que eu concordava com o comentário do Rizek. A Juliana Monteiro 394. Isso aí. Isso é o que, paparazzo? Falando sério? Isso vai atrapalhar ele mesmo. Não entendi. A Juliana botou Gabi Príncipe. Beleza. Adoro a personalidade do Gabi. Eu não entendi o outro comentário, mas ela disse que o Gabi é príncipe. O Gabi é uma estrela. O Ronison Pinheiro, com certeza. Cara, então, deu o que falar. Né? A maioria aí. Aqui. O Adailton 177 não está jogando bem, todo mundo sabe disso. Pedro é goleador nato e o único centroavante que o Flamengo tem, tá? O Marcos Antônio Lacedos vai ser reserva o Haaland. Gabi para o Flamengo é maior que ele. Ah, claro, perfeito, perfeito. Vamos, cara, é uma situação aí inusitada que o Rizek fez esse comentário. E eu falei, concordo, se o Haaland chegasse hoje, teria que brigar com o Gabigol e com o próprio Pedro por titularidade. Não tem como chegar aqui e dizer que o Haaland é titular, não. Joga demais, joga, é um dos principais jogadores do mundo, sim, mas peraí, tem a sua hierarquia no Flamengo, né? E a gente também aproveita para trazer aqui, já que a gente está falando do Gabigol, né? O Zico entrevistou o Gabigol, né? E teremos entrevista aí interessante. O Gabi que visitou aí a Gávea, né? Encontrou ali os diretores do Flamengo, acho que acredito eu, antes de ir para lá, para essas fotos aqui que o próprio Gabi postou, antes dele ir lá dar entrevista pro Zico, né? Eu acredito que ele tenha encontrado aí os dirigentes do Flamengo, lá o Bernardo Monteiro, o pessoal apresentando a Gávea para ele. Faz parte, é isso aí. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando de Gabigol, de Pedro, de tudo mais, então vamos falar do Pedro, né, que voltou a treinar. Aí teve matéria falando que ele estava afastado do Sampaoli, só que nas imagens da Flá TV a gente vê que o Sampaoli está afastado do grupo inteiro. O Sampaoli mal aparece nas imagens, está lá no fundo, mal aparece nas imagens. E o Pedro estava muito feliz, descontraído, fazendo jogadas de efeito de peito, de chaleira, fazendo gol. Vamos acompanhar aqui, vamos ver essas imagens aí do
Você já está vendo aí, né, as imagens do Pedro, né, ele em campo, e ele comemora com o Thiago Maia, ele faz o gol dele ali, aí depois ele faz jogadas de efeito. Cara, não tem por que a gente achar, teve o problema, teve, acabou, chegou lá, treinou, mas o Sampaoli nas imagens não está perto nem do Pedro e nem de ninguém. O Coringa ontem falou isso, o Coringa rubro-negro falou, ele tava longe de 70%, 80% do restante do grupo todo. Então, não era só longe do Pedro, né? Cara, era um momento ali de coletivo, de rachão, de treino ali. O Pedro, inclusive, estava super à vontade. A gente sabe que não tem muito o que se falar. E a gente tem aqui as atualizações de ontem, né, que a diretoria do Flamengo, segundo o Vene Casagrande, não se decidiu quanto à advertência que será aplicada a Pedro por se recusar a aquecer antes do episódio com o Pablo Fernandes. Até então, o artilheiro não foi multado. Sobre a questão, a informação nossa, sobre a questão do dentista, foi aceita, né, a desculpa do jogador de não ter ido treinar para resolver a questão, porque estava com dor, para ver se estava tudo ok ali onde ele recebeu o soco. Então, isso aí foi aceito como desculpa. O que não foi decidido ainda foi a questão apenas de não ter aceitado aquecer no jogo. Tá? Em relação ao preparador físico, foi decidido que Arthur Peixoto substituirá, né, a saída do Fernandes, lá do Pablo Fernandes. O Peixoto é membro da comissão permanente do Flamengo e atua diariamente para prevenção, tá, de lesões e transição. Aparece nas imagens, inclusive, lá com os jogadores do Flamengo sempre. Também aí a gente trazendo para vocês com relação, cara, o PC Oliveira, né, que é diretor lá na Gávea, ele postou, rapaz, olha que beleza, olha isso aqui. Tá tendo obra lá na sede do Flamengo e olha que lindo que tá isso. Olha, o Flamengo vai ficar uma beleza, o Flamengo aí, né, dando uma repaginada no visual, e tem o museu aí, né, ficando pronto, né, então vai estar tudo muito bonito ali no Flamengo. E eu queria falar sobre a questão aqui também de mercado da bola, né, porque a janela está se fechando hoje, às 19 horas, falta pouco tempo para o Flamengo anunciar alguma contratação, algum jogador. E a Raíza Simplício comentou ontem à noite o seguinte: hoje eu perguntei a uma pessoa do staff do De La Cruz se o Flamengo tinha aumentado mesmo a proposta pelo jogador, e a resposta foi a seguinte: o River Plate é que não quer vender para o Flamengo. A mesma pessoa disse que o Flamengo não deixou de se esforçar, mas o time argentino segue no discurso que não quer reforçar um potencial rival. Tá? Então a janela vai fechar. O River venceu seu jogo 2-1 contra o Inter de virada e não quer vender o De La Cruz. Tá? O Flamengo teria que pagar a multa, e aí é o valor integral, e ainda tem que pagar os 50% do Liverpool, ou seja, o valor ficaria altíssimo, muito acima do que vale realmente o De La Cruz. O Nathan Santana falou que passe dele hoje. Rapaz, joga demais. Joga demais. Roberta Souza, já ganhamos sem ele e assim continuará, né? O RC Flá, bora Braz, traz o De La Cruz. Não, cara, o Nogueira Vini, rival do Vasco, rival do River é o Vasco. Pois, cara, nem isso, né? Também por causa da faixa na camisa, né? Por que não pagar a multa? O dezembro de 81, eu já acabei de explicar, não tem parcelamento na multa, e o Flamengo costuma fazer as contratações utilizando aí a questão do parcelamento. A gente também tem outras notícias para trazer para vocês aqui que eu acho importantes da gente estar falando aqui com vocês e tudo mais. Olha só, saiu aí no Bola VIP com relação ao Vitor Hugo, né? A gente está falando de mercado da bola, que tem a sua multa, contrato até 2027 com o Flamengo, multa de 543 milhões, é muita grana, né? Nunca sai por esse valor, nem perto, um terço, um quarto, né? E o Sampaoli faz aí as suas escolhas no elenco, a gente sabe que alguns podem ser negociados até o final do ano, e o Vitor Hugo tem 19 anos e vem agradando muito aí, né, o Jorge Sampaoli.
Então, ele está com 16 jogos, 6 como titular, 1 gol, 1 assistência, 18 desarmes, 5 faltas, 13 sofridas, 88% de acerto no passe, 24 dribles certos e nota 7 no SofaScore, né? Então, quando fala, dificilmente volta atrás. Uma das exigências aí do Sampaoli, segundo as matérias que têm saído, foi a de não negociar o Vitor Hugo nessa janela de transferências. Ele pediu a permanência do Vitor Hugo. E aí nós todos ficamos felizes com isso, né?